Voltando, então, agora nós vamos falar, dando continuidade aos micro-organismos que são patogênicos, que nós encontramos aí quando são adotados práticas inadequadas no preparo de alimentos e causando aí as chamadas DTAs. E mais especificamente agora nós vamos falar sobre a salmonela, tá? A salmonela, aí nós chamamos de SP porque ela tem vários sorotipos. Enterodites, agar, ela tem alguns sorotipos. Então, por isso que nós chamamos de salmonela SP, porque apesar desses sorotipos, a grande maioria tem a mesma sintomatologia, né, o mesmo quadro clínico, com exceção da salmonela tif, que leva à febre tifoide, que aí eu vou deixar para falar um pouquinho mais no final da apresentação. Dentre todos os outros sorotipos de salmonela, onde a gente encontra, né, a salmonela? No intestino de aves, então de frango, galinha, galo, de maneira geral, vacas, anfíbios, répteis, no próprio homem. Então é aí que está a presença da salmonela, e por isso que ela é tão identificada aí, né, quando contamina os ovos, e a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Então, pode então ser encontrada na casca, gema de ovos e nas hortaliças quando entra em contato com as fezes desses animais. Características aí da salmonela, então é anaeróbia facultativa, não produz esporos, tem os flagelos e produz toxina, temperatura ótima de 7 a 56, pH 6,5 a 7,5 e atividade de água mínima 0,94. Então, alimentos que tenham alta atividade de água, que tenham aí um pH próximo do neutro, e que é importante a gente lembrar que a temperatura, ela é sensível a temperaturas mais altas, então isso é importante no controle e na prevenção das chamadas salmoneloses. Como contaminação, portanto, da onde vem, né, a salmonela? Então, vem da contaminação cruzada, principalmente de alimentos crus e cozidos. Então, o fato de expor esse alimento à mesma bancada e ter alimentos crus e cozidos, os próprios utensílios, que não são desinfetados, né, entre uma manipulação a outra, a própria manipulação com as mãos, abancados, equipamentos que não são manipulados de maneira adequada, que não são desinfetados, lavados e desinfetados de maneira adequada. Então, essa é a contaminação que a gente fala cruzada, que é a principal causa aí da salmonelose. O cozimento inadequado de alimentos contaminados, principalmente quando não atinge a temperatura que deveria atingir, principalmente quando a gente fala de ovo frito, por exemplo. Então, algumas pessoas adoram consumir ovo que tem a gema mole. E o que a gente sabe, né? Essa gema ela pode estar contaminada pela salmonela, com certeza, porque a salmonela ela faz parte do trato gastrointestinal dessas aves. E a porção final por onde o ovo sai, né, é lá na cloaca. Então é o mesmo orifício que faz que sai o ovo e o mesmo orifício que saem as fezes. Então é muito comum, né, esses ovos estarem contaminados. E aí em tecnologia vocês vão ver um pouquinho o que a indústria faz para para diminuir essa contaminação. Então, tanto da casca quanto da própria gema do ovo. E para evitar a salmonelose, uma das características de prevenção é adotar o controle de tempo e temperatura, já comentando, né? Então, não deixando que esse ovo, que a gente consiga comer ovos crus, ou então preparações com ovos crus, então mousse, maionese, então evitando que se use aí os ovos crus para produção de refeições. Os alimentos que estão envolvidos com a contaminação de salmonela, então são aqueles alimentos úmidos, como eu falei para vocês, que têm uma alta atividade de água, aqueles proteicos, uma vez que a bactéria gosta, né, de alimentos que são proteicos, então aves, ovos, produtos com leite, derivados de leite, leite cru que a gente fala, né?
Então, ovos. Aí, como eu falei, né, quais são outros alimentos que estão envolvidos com a salmonelose? Maionese e mousse, ou seja, aqueles alimentos que são produzidos com a gema crua, tá bom? E que mais? Como a salmonela ela está presente no intestino de animais, qualquer vegetal que estiver em contato com essas fezes desses animais vai estar contaminado. Então, por isso que devem ser adotadas práticas para que esses vegetais aí não recebam essas fezes, não entrem em contato com essas fezes e que eles usem, que seja usado aí o hipoclorito para evitar a sua contaminação. O quadro clínico. Então, o quadro clínico eu coloquei aqui de maneira geral da Salmonella SP, porque tem uma característica geral, né? Então, a bactéria, ela penetra o epitélio, então ela entra em contato com as vilosidades intestinais, gera inflamação, gera a produção de enterotoxina nos enterócitos, pode haver aí a presença de diarreia por conta do desequilíbrio hidroeletrolítico, né? Aí também a cólica abdominal, pelo fato de espoliar essas vilosidades, pode gerar náuseas, vômito, até calafrios, aí pode ter febre e cefaleia, que é aquele mal-estar geral, né? A incubação é de 12 a 36 horas, com uma média aí de 18 horas, que é bem característico da salmonela, aí de maneira geral, independente do sorotipo, com exceção da salmonela típica. Em se tratando, então, da Salmonella typhi, né, o que a gente sabe? O principal veículo, né, que vai transmitir aí a Salmonella typhi é o próprio indivíduo. Tem alguns indivíduos que são crônicos, que têm aí a bactéria que fica no intestino sem provocar até a própria doença e fica lá no intestino contaminando, né? Quando não se tem condutas adequadas de higiene. Então, por mais que a bactéria esteja presente lá no intestino, se adotar técnicas adequadas de higiene do homem, então lavagem das mãos, aquele hábito de lavar frequentemente as mãos, acaba evitando de se transmitir aí a Salmonella typhi. A Salmonella typhi, ela tem como uma característica principal de causar a febre, aí é chamada febre tifoide, período de incubação de 7 a 28 dias, inclusive, né, participando de um grupo, né, com os agentes da vigilância sanitária, eles falaram que é difícil realmente verificar o surto pela Salmonella typhi justamente por causa desses 28 dias. Como é que você vai conseguir lembrar aquele alimento está contaminado depois de um mês? Como é que você lembra, né? Então, a dificuldade de se encontrar o surto pela Salmonella typhi, né? Então, realmente difícil por conta desse período de incubação, tá? Aí a infecção, então a presença da salmonela gera uma infecção, tem disenteria, justamente porque ela expolia as vilosidades, ela vai destruindo as vilosidades, então por isso gera muco, gera pus e gera sangue, então por isso que a gente fala que gera aí a desenteria. Além disso, pode ser acompanhada então de febre, vômito, mal-estar, calafrios e hipotensão. E pelo fato delas entrarem nessas vilosidades, elas podem cair na corrente sanguínea e provocar a chamada septicemia, né? Ou choque séptico e levar até a morte, né? Então, aí tem que tomar cuidado quando está contaminada pela Salmonella typhi. E existem aqui, o grande problema é que existem aqueles indivíduos que têm a própria salmonela no seu intestino e de forma crônica, não vai ter nenhum efeito, nenhuma sintomatologia, mas tem de forma crônica e é um transmissor. Então, por isso, da necessidade de se fazer aí o exame, né, de fezes quando vai ser contratado, né, quando você tem um manipulador de alimentos que vai ser contratado. Então, como prevenção, então esse é um efeito, né, fazer todo esse controle de contratação dos manipuladores, mas também evitar a contaminação cruzada, evitar
que alimentos entrem em contato, alimentos crus e cozidos, os próprios utensílios, a própria bancada. Pensando na questão de temperatura, a salmonela, ela é uma bactéria muito sensível à temperatura, então o uso, né, o controle adequado de tempo e temperatura, então por isso se evitar aí a contaminação o uso de ovos com gema crua ou preparações que vão ovos crus, né? E por fim, a higiene pessoal, como eu comentei, uma vez que está presente no intestino, né? Então ter uma higiene pessoal adequada, né? Então, e aquela obrigatoriedade da lavagem das mãos, aquele controle, aquele treinamento assíduo para esse tipo de indivíduo. Tudo bem? Então agora nós vamos finalizar a salmonela e no próximo a gente vai falar sobre os estafilococos aureus, tá bom?